Banco digital Sofisa Direto. Será que é seguro? Vale a pena investir? Eu recebo todos os dias algumas dessas perguntas nos comentários aqui dos vídeos. E eu resolvi fazer esse vídeo para explicar os detalhes sobre isso e responder essas perguntas efetivamente. E para isso, com zero enrolação, a gente vai direto ao ponto. Por isso, eu vou te convidar para vir aqui já na tela comigo para ver o seguinte. Nós temos aqui um site chamado Banco Data. Você pode acessar ele, por exemplo, digitando no navegador bancodata.com.br. Bem simples, bem fácil. Aí você coloca o nome do banco, pesquisa por ele, você vai encontrar o link desse banco, vai clicar e vai aparecer aqui essa tela, né, com os parâmetros do banco. Então, o que a gente consegue ver aqui em relação ao Sofisa Direto? Porque aqui nós temos alguns critérios para avaliação da segurança do banco. Dois principais critérios utilizados pelo Banco Central que estão disponíveis aqui no Banco Data. Quais são? Primeiro, índice de Basileia e segundo, índice de mobilização. Já expliquei isso aqui em alguns outros vídeos, mas basicamente o índice de Basileia mede o capital próprio do banco versus o capital de terceiros, ou seja, aquelas captações, todo o dinheiro que o banco pega de terceiros para poder girar, né? O banco trabalha com dinheiro, vai lembrar isso, esse é o produto do banco. Então, quanto desse dinheiro de terceiros equivale ao capital total do banco, né? Nós temos um índice de Basileia aqui em 14,2%, sendo que o aceitável, você consegue consultar aqui no próprio site do Banco Data, é de 11%, o mínimo, né? O mínimo exigido pelo Banco Central é de 11%. O Banco Sofisa está com bem mais do que 11%, está em 14,2% hoje, beleza? Então ele tem uma distância ainda para o 11% aqui, que é o aceitável mínimo exigido pelo Banco Central. Outras coisas que a gente consegue ver aqui, por exemplo, é o lucro líquido do banco, o último balanço divulgado aqui, né? O último balanço que está no Banco Data aqui do mês 6 de 2023, é um balanço até que recente. O patrimônio líquido do banco é de 1 bilhão, né? Já está na casa dos bilhões aqui. E ativo total tem 13,3 bilhões, 11,6 bilhões de captações, 7,8 bilhões em carteira de crédito classificada e 23 agências o banco tem. Tanto por isso, né? Por ter 23 agências, são poucas agências, o banco tem um foco muito mais no digital. Ele também tem um índice de mobilização bastante seguro aqui, que basicamente mede a relação daquilo que é imobilizado, como por exemplo imóveis, com o patrimônio total do banco, né? Quanto que é líquido desse patrimônio de fato. Então, 9,4% está imobilizado, né? Então, esse é o índice de imobilização, sendo que o exigido aqui pelo Banco Central é de pelo menos 50%. Então, ele está bem distante, está ok, saudável nesse ponto. Outra coisa que a gente precisa olhar aqui, se o banco dá lucro, né? Boa parte dos bancos digitais, né? Desses bancos que oferecem altas rentabilidades, eles não dão lucro, então tem que ficar de olho nisso. No caso do Sofisa aqui, ele tem dado lucro nos últimos anos todos, né? 2020, 2021, 2022 e 2023. Então isso é bastante positivo também em relação à segurança. A gente consegue verificar aqui alguns parâmetros que estão todos ok aqui em relação ao Sofisa Direto. E outra coisa que eu gosto de olhar também para saber se o banco é seguro, como é que lida com o cliente, etc., é o próprio Reclame Aqui. E aqui no Reclame Aqui do Banco Sofisa nós conseguimos ver também que ele está classificado aqui como ótimo em termos de reputação. 8,4 é a nota num total de 10. Então é uma nota muito boa comparada também com outros bancos digitais, né? Então é uma forma da gente mensurar aqui se o banco atende bem o cliente ou não, se resolve as questões ou não, né? Nota do cliente aqui, nota do consumidor 7,38, uma nota boa. Nós temos aqui também importante para verificar, né? 87,2% dos problemas resolvidos aqui no Reclame Aqui e 100% das reclamações respondidas. Embora muitos deles respondam com aquelas respostas automáticas, enfim, né? Mas a gente vê que pelo menos tem uma atenção aqui com o cliente, principalmente olhando para aquele indicador ali do número de resoluções, né? Enfim, casos resolvidos aqui no Reclame Aqui, o que é bem positivo em termos de Sofisa Direto. Aliás, se você já tem conta no Sofisa Direto, deixa aqui nos comentários qual é a sua experiência com o banco, né? Quais são as suas impressões. Eu tenho conta lá já há um bom tempo e as minhas impressões são bastante boas, bastante positivas. Eu nunca fiquei na mão em relação às funções ali da plataforma. E é um banco que permanece seguro como era quando eu olhei para ele. Claro, todo banco tem risco, né? Tem seus riscos, mas como a gente tem parâmetros aqui para analisar, esses que a gente analisou aqui do Sofisa, que você viu comigo, representam aí um bom índice de confiança, de segurança no banco. Agora vamos saber se vale a pena investir no Sofisa, né? Depois de olhar esses dados aqui em relação à segurança do banco. Vale dizer também, né, isso aqui tá no próprio Reclame Aqui, o Banco Sofisa não é um banco novo, né, um banco já bastante antigo, só no Reclame Aqui ele tá já há 15 anos, então ele tem um bom histórico também pra gente estudar, não é um banco que abriu ano passado, por exemplo, isso conta bastante também. Agora vamos dar uma olhadinha em relação às opções de investimento. Será que vale a pena, faz sentido abrir conta no Sofisa ou não? Bom, o Sofisa tem opções, por exemplo, para investir em renda variável, na Bolsa de Valores,
valores, etc. Só que ele não é tão forte nisso, apesar de oferecer esse leque, né? Eu, por exemplo, não invisto no Sofisa em bolsa, em outras classes de ativos. Eu gosto bastante daquilo que ele se destaca, né? Que é a renda fixa. E dentro das opções de renda fixa, o Sofisa tem boas opções aqui, como por exemplo os títulos híbridos, os pré-fixados e também, principalmente, os pós-fixados. Inclusive tem um queridinho aqui, um xodozinho do Banco Sofisa, que todo mundo gosta. O melhor CDB de liquidez diária rende 110% do CDI. Nenhum CDB de liquidez diária com a segurança que a gente vê no Sofisa Direto rende 110% do CDI hoje, tá? Então, na minha opinião, esse é o melhor CDB de liquidez diária dentre esses que mais rendem, certo? Então, aquela relação de segurança para retorno é bem interessante nesse CDB de liquidez diária. Inclusive, eu tenho boa parte do meu valor aqui de caixa, por exemplo, lá. Tudo aquilo que é reserva de emergência eu deixo no Tesouro Selic, mas boa parte do caixa aqui que eu uso para fazer algumas operações, né, para compra de imóveis, por exemplo, né, dar entrada em imóveis, pagamento de grandes compromissos financeiros, eu deixo aqui nesse CDB de 110% do CDI com liquidez diária, que isso significa na prática que eu posso sacar a qualquer momento, a hora que eu quiser. Então, só por conta desse CDB já faz sentido abrir conta no Sofisa Direto, por exemplo. E dentro das opções de renda fixa nós encontramos CDBs pré-fixados. Hoje nós temos CDBs rendendo até 11% ao ano pré-fixados aqui. CDBs rendendo IPCA+, né, aqueles títulos híbridos, IPCA mais uma taxa fixa. Nós temos aqui hoje opções com IPCA mais 6, por exemplo, em CDBs. Temos CDBs pós-fixados também, a exemplo daquele próprio CDB de liquidez diária, mas nós temos outras opções aqui também rendendo 112, 113% do CDI, com prazos maiores, né, que não dá para resgatar diariamente. Temos também opções de LCAs e LCIs, essas são um pouquinho mais restritas, tá? Não é sempre que aparecem aqui dentro da plataforma do Sofisa Direto, mas nós temos também umas opções que aparecem vez ou outra de ofertas relâmpago. Então, se os CDBs aqui costumam render, por exemplo, IPCA mais 6, às vezes, vez ou outra surge lá um IPCA mais 6,4, 6,5 e o Sofisa costuma avisar todos os que têm conta, né, todos os usuários por aplicativo, né, manda um push ali avisando, manda um e-mail às vezes também, avisando que vai ter uma oferta relâmpago amanhã para você se programar e conseguir pegar esses títulos, né? O mesmo vale para pré-fixados também e para pós-fixados. Ou seja, dentro do Sofisa nós temos boas opções de renda fixa. Então são duas coisas aqui que fazem com que vale a pena, faça sentido para muita gente, né? Não é para todo mundo. Você pode simplesmente dizer, olha, para mim o Sofisa não vale a pena e tá tudo certo. Ao meu ver, faz sentido sim abrir conta no Sofisa Direto por conta das opções que ele tem, principalmente por conta do CDB de liquidez diária. E tem um bônus aqui. Quando você abre conta no Sofisa Direto, por exemplo, caso você não tenha aberto ainda a conta no Sofisa Direto, se você abrir a conta, o Sofisa bonifica quem abre conta com um link de indicação, como que nós temos aqui no canal. Então, se você utilizar o nosso link aqui de indicação, que está aqui, né, já o link e o código de indicação aqui na descrição do vídeo, e você abrir conta no Sofisa e fizer um investimento de R$1.000 logo na sequência, com liquidez maior do que 12 meses, né, para prazos maiores do que 12 meses, tanto em CDB pré-fixado, pós-fixado, híbrido, LCA, LCI, enfim, só precisa ter liquidez para mais de 12 meses, ou seja, não vale aquele CDB com liquidez diária, um CDB com vencimento para daqui 6 meses, por exemplo, tem que ser mais de 12 meses, né? Mas fazendo um investimento de R$1.000 ali, você ganha pelo menos R$50. O Sofisa vem trabalhando com essa promoção já há um bom tempo e agora, inclusive, se você abrir conta entre os dias 5 e 9, salvo engano, deixa eu até conferir aqui se é 9 mesmo, é isso aí, indique e ganhe o dobro, acabei de conferir aqui no regulamento, o programa possui vigência entre os dias 5/2 e 9/2 de 2024. Portanto, se você está vendo esse vídeo entre os dias 5/2 e 9/2 de 2024, abrindo conta com o nosso link aqui, você ganha o dobro, ganha R$100 ao investir R$1.000. E se você indicar outras pessoas, você ganha mais R$100 por pessoa que investir. Ou seja, além de você ganhar os R$100 na abertura da conta e investindo os primeiros 1.000, lembrando, com o código que está aqui, você também, indicando outras pessoas, consegue ganhar mais R$100 dentro desse período. Então, faz muito sentido, vale muito a pena. Por exemplo, para você abrir conta, se você é casado, por exemplo, um casal, uma pessoa vai abrir conta do casal, vai ganhar R$100, vai indicar para outra, vai ganhar mais R$100 e a outra vai investir e vai ganhar mais R$100. Tudo isso com investimento de R$2.000, por exemplo, vocês ganham R$300. 100 pela abertura de conta com o código, mais 100 pela indicação com o código depois de você abrir a conta e depois mais 100 com a abertura da conta da outra pessoa.
ou seja, 300 no total para esses R$2.000 investidos. Vale bastante a pena para quem está pensando em abrir conta no Sofisa, por exemplo. Não é para abrir conta só por conta dessa promoção, com perdão da redundância toda aqui. Mas no final das contas, se você já precisava de um banco digital para ter essas opções aqui, estava pensando em abrir conta no Sofisa, chegou aqui por conta disso, é bom você aproveitar nesses dias aqui, porque você ganha o dobro. Agora, David, estou assistindo o vídeo depois do dia 9/2, por exemplo. Acontece muito. Você também recebe um valor bonificado, clicando no link aqui e digitando o código ali, né? Copiando e colando o código na hora da abertura da conta, o nosso código de indicação, você vai ganhar R$50. Não vai ganhar os 100, mas vai ganhar um bônus também pela abertura da conta, então segue valendo bastante a pena. Obviamente, os 100 são melhores do que os 50, mas os 50 também são bônus bem interessante. Agora, um ponto importante aqui, uma coisa que eu sempre falo: não faça a burrada de investir somente em um banco ou somente numa classe única de ativos, um tipo de ativo dentro de um banco, por exemplo. Então, quando você abre conta no Sofisa, pode ser uma porta de entrada? Pode ser uma porta de entrada, se você ainda não investe em lugar nenhum. Porém, você não pode ficar somente refém de um banco, de uma instituição, né, ou de uma opção de investimento. Você tem que diversificar. O ideal para você formar patrimônio, para você ter mais segurança, ter boa liquidez, ter boa rentabilidade a longo prazo, é você seguir aquele conselho dos mais velhos, não colocar todos os ovos numa cesta só. É por isso que eu recomendo que você aprenda sobre as diversas classes de ativos para que o seu patrimônio multiplique de maneira muito mais segura e muito mais acelerada do que se você ficasse, por exemplo, só nos investimentos básicos de renda fixa. E para você dominar todas as classes de ativos, desde renda variável a renda fixa no Brasil e no exterior, o que eu recomendo é você assinar a comunidade 1%, que é extremamente barata por tudo aquilo que entrega, apenas R$ 49,90 por mês. Isso, ao menos quando eu estou falando aqui, pode ser que tenha aumentado dependendo de quando você assistir esse vídeo, mas se tornando assinante da comunidade 1%, você tem absolutamente tudo sobre essas classes de ativos em aulas extremamente rápidas, práticas, várias ferramentas para você já colocar em prática, já sair investindo de maneira segura, tranquila e bem simples. Eu recomendo a você conhecer a comunidade 1%, cujo link também está aqui na descrição, então basta clicar ali, acessar a página, ver todos os detalhes, são mais de 25 cursos, não só sobre investimentos, inclusive vários outros cursos te ensinando a gerar uma renda mensal, uma renda extra, um segundo salário, sem precisar de grandes esforços ou sem precisar trocar aquilo que você já faz hoje, seja empreendendo, seja no CLT. Bom, dito isso, eu fico por aqui, já vou deixar a recomendação desse outro vídeo aqui sobre as melhores corretoras de valores, é um comparativo entre elas, então clica aí e já assiste. Um forte abraço e a gente se vê lá.